Nacional de Negócios, em associação com a Galp, lança uma iniciativa obrigatória. Vamos debater a mobilidade elétrica e o futuro do planeta. Com uma cada vez maior oferta de automóveis elétricos no mercado, comprar o seu é apenas uma questão de escolha. Os modelos são cada vez mais autónomos e acessíveis, conectados e confortáveis, potentes e, em todos os casos, amigos do ambiente. Eu acho que há aqui dois elementos que é importante o mercado entender. Hoje em dia, nós estamos aqui numa área onde também trabalha muito o elemento da televisão, e as marcas, quando falam hoje em dia de carros novos, 80% a 90% da comunicação é falar de elétricos. Certo. Isso naturalmente tem uma influência no consumidor, o governo também ajudou, quer dizer, e nós vimos isso no stand virtual, ou seja, há um aumento da procura de carros elétricos, e nomeadamente os carros híbridos, os plug-ins, muito significativa. No entanto, a realidade é, mesmo quando se olha para o stand virtual hoje em dia, eu diria que apenas 5% dos carros que lá estão são eletrificados, 25% não são. A realidade em Portugal do parque circulante, e quando eu digo parque circulante, é os carros que andam aí na estrada, nem 2% são carros eletrificados. Certo. Ou seja, entre aquilo que é aquilo que as pessoas ouvem em termos de comunicação, dá a ideia que o mercado hoje está todo a ficar eletrificado. Vai demorar muitos anos até o mercado como um todo estiver eletrificado. Ou seja, em Portugal vendem-se cerca de 200 mil carros numa altura normal. Fora de pandemia, podemos falar em 200 mil carros novos ano. Ou seja, o parque circulante são 4 milhões. Certo. Se durante 10 anos seguidos só se vendessem carros elétricos e eletrificados, só daqui a 10 anos é que tínhamos 2 milhões de carros. Ou seja, isto é um processo que estamos a caminhar, exatamente. mas às vezes daqui a 3 anos os carros são todos elétricos. Em termos de parque circulante vai demorar mais um bocadinho, mas esse é o caminho, essa é a tendência. Aqui é só mais uma perspectiva de acerto de realidade, na perspectiva do que é o dia-a-dia. E esta questão de, em média, cerca de 1000 carros elétricos serem anunciados diariamente? No stand virtual? No stand virtual. Se olhar que no stand virtual hoje em dia temos cerca de 57 mil anúncios entre motos e carros, mas dos quais 55 mil são de carros, 1000 anúncios não são assim tantos, não é? Ou seja, hoje em dia ainda temos uma preponderância muito maior dos veículos a diesel e a gasolina, e aí sim há alguma inversão de mercado, ou seja, começaram a aparecer muito mais carros a gasolina, porque o mercado, por questões ambientais, virou-se mais para a gasolina. Agora, como lhe dizia, ao longo do tempo vão começar a aparecer mais elétricos, mas o stand virtual, como é um reflexo do mercado, é um reflexo dos carros que as pessoas têm e que têm para vender, hoje em dia apenas 2% são elétricos, não é? E por isso vai demorar algum tempo a que a oferta de elétricos, nomeadamente em usados, venha a crescer mais. Já por outro lado, em breve nós no stand virtual vamos criar uma área de novos, onde aí você está a configurar o carro que quiser. Seguramente aí vamos esperar que a procura que as pessoas vão fazer à volta de pesquisar e de configurar carros, se calhar 40% ou 50% vai andar à volta de elétricos, mas não são carros físicos. É aquilo que a gente costuma chamar o wishful thinking, não é? É o carro que eu gostaria de ter, mas depois na prática nem toda a gente acaba por comprar um novo, acaba por comprar usado, e às vezes elétrico mesmo assim por vezes tem um custo mais elevado e as pessoas acabam por caminhar por outra opção. E quais são as dúvidas mais comuns que a mobilidade elétrica ainda suscita nos consumidores? São várias. Eu lembrava-me aqui uma que tive recentemente num webinar com o Nilton, que tem um carro, vocês que são mais jornalistas às vezes têm estas coisas, não é? Ele é embaixador de uma marca e tem um carro híbrido. E ele dizia, eu moro no 7º andar e não é fácil trazer um cabo aqui do 7º andar até lá abaixo para carregar o carro. Ou seja, em muitas circunstâncias parece que é simples, mas não é assim tão linear a todas as pessoas poderem, ao final do dia, carregar o carro. Acho que esse é o primeiro ponto. E por isso as pessoas têm que, de facto, ver bem, na sua situação pessoal, se é possível carregar o carro com facilidade. Hoje em dia, como estamos, a maior parte das pessoas estão numa ótica de home office, às vezes tem mesmo de ser a infraestrutura na casa, se o permite. Deixa-me perguntar-lhe isto. Nós, todos os dias, temos que carregar a bateria de um carro elétrico à ficha? Não obrigatoriamente. Okay. Ou seja, se você só sair para ir à farmácia 5 minutos e voltar, é um bocadinho como o telemóvel, também descarrega, mas se você não o usar, aguenta um bocadinho mais. Não é? Mas as baterias têm aqui uma particularidade que elas vão se regenerando, exatamente, não é? E principalmente na condução citadina. Mas é tal história, ou seja, se por um lado, em determinadas situações, você tem que andar com o carro para ela também regenerar. Não é? E nesse sentido, se você está com o carro parado, aquilo também não mexe. Mas o ponto fundamental é, ponto número 1,
as pessoas, e está a tocar num tema muito importante, que é o tema das baterias. Independentemente da questão da carga, que é muito relevante, há outra questão que é a insegurança hoje em dia do consumidor à volta da tecnologia das baterias. É isso. Ou seja, você vai comprar um carro hoje, quer seja novo, quer seja usado, que garantia que você tem que daqui a 4 anos A bateria está... aquela tecnologia faz sentido. Ou se hoje, se calhar, comprar um carro a diesel ou a gasóleo, a tecnologia não mudou assim tanto nos últimos 10 ou 20 anos. Quer dizer, claro que melhora aqui ou ali, mas os carros continuam a circular com 20 anos. Daqui a 4 anos, como é que será? Ou seja, essa é uma insegurança. Não quer dizer que, na prática, as pessoas não possam arriscar e, nomeadamente, aquilo que sentimos na perspectiva do consumidor também é, e eu já disse isto noutras circunstâncias, aquilo que nós vemos no stand virtual é que os consumidores têm uma visão holística do carro. O que é que isto quer dizer? As pessoas dizem, mas eu de facto em 98% das vezes faço apenas por dia não mais do que 50 km. O carro elétrico é um carro e chegava-me. Mas a verdade é que as pessoas não têm um carro para depois ir ao fim de semana e fazer longas ou ir à Espanha, ou ir ao... Eu que estou em Lisboa estou a dizer isto, mas quem está no Porto, ir ao Algarve, e se o carro, e se eu acelerar um bocadinho, já sei que aquilo no elétrico, a bateria não é bem o que está lá. E por isso, ou seja, às tantas chega a Lisboa, chega a Fátima, tem que carregar, tem que ser logística. Quem opta por um plug-in, aí tem um bocadinho o melhor dos dois mundos. Certo. Porque com o plug-in, de se facto... faltar tem o outro. Não, e nomeadamente você tem ali 30, 40 km. Hoje em dia, então, naquilo que estamos a viver, para a maior parte das pessoas que esteja num modelo e que tenha condições de ter um plug-in, provavelmente estão mais naquele segmento que fazem home office. Quer dizer que vão ao supermercado, vão aqui ali, fazem uma visita, a parte do elétrico, do plug-in é suficiente. E quando precisam de algo mais, está lá o motor a combustão. Ou seja, é de facto uma boa opção, tanto que uma das coisas, e aqui viria talvez a terceira dúvida dos consumidores, que está ligada com as próprias baterias, é antigamente as pessoas, isto inverteu-se no mercado, compravam mais o diesel do que a gasolina, porque sabia-se que o carro a gasóleo aguentava mais o valor comercial. Ou seja, daqui a 4 anos aquele carro vale mais do que a gasolina. Exatamente. Hoje em dia a grande dúvida é essa. Mas eu compro um elétrico e depois, afinal, hoje o Tesla é muito bom, mas será que daqui a 4 anos ainda é o Tesla ou a tendência é outra e o valor do Tesla já caiu? Quem diz o Tesla diz outra marca qualquer. 100% eletrificado, não é? 100% eletrificado, nesse caso, são os BEVs, não é? E levanta-se essa questão. Ou seja, as pessoas, a opção de ir para um plug-in, hoje já se vê, a desvalorização do carro é marginal, está muito alinhada. Por exemplo, o que se vende mais são os plug-ins a gasolina. Porque a gasolina também é mais eco-friendly, mais amigo do ambiente do que o diesel. Então as pessoas, quando vão para o plug-in, optam mais pelo híbrido a gasolina do que o híbrido a diesel. E nesse contexto, vê-se hoje em dia, nós que temos os números no stand virtual, percebemos que a desvalorização de um carro a gasolina ou a desvalorização de um plug-in a gasolina está muito semelhante. O stand virtual, o site número 1 em Portugal de oferta e procura e escolha do consumidor, disponibiliza uma oferta abrangente de automóveis elétricos. Em Portugal já se vendia praticamente 2,5, quase 3 usados para cada novo que era vendido. Hoje em dia estamos ainda mais do que isso. Vendem-se 4 usados praticamente para cada novo. Ou seja, 80% das pessoas que vai pensar comprar um carro acaba por comprar um usado. Se você tiver numa lógica em que pensa em comprar um elétrico, 80% vai para os usados. Nos usados, a oferta é muito limitada. Os carros usados, a fábrica dos carros usados são os carros novos. Não é? Ou seja, quando o número de carros novos que existe são poucos, você vai produzir poucos carros usados. Ou seja, quando num parque circulante de 4 milhões, você hoje em dia, por exemplo, teve o mês passado, se não me engano, 28% das vendas foram eletrificadas. Ok? Mas foram vendidos, já não me lembro, sei lá, cerca de 10, 15 mil carros. Ou seja, você terá para aí 3 mil carros ou 4 mil carros eletrificados. Daqui a não sei quantos anos, esses carros também vão se transformar em usados. E só os que há uns anos atrás venderam, que eram muito menos, é que se vão transformar. Ou seja, a fábrica para produzir usados de elétricos ainda é muito curta. E por isso há pouca oferta. Já é completamente o oposto quando pensa em novos. Se você pensar em comprar novos, como vemos é 20, 30% da população é que efetivamente compra, nas transações efetivas cá em Portugal, aí sim, você vai a qualquer uma das marcas e que tiveram no Electric Summit, na Peugeot, numa Renault, numa Nissan, numa BMW, têm gamas completamente eletrificadas. Aí sim. Agora, por uma questão de preço, por uma questão de arriscar na tecnologia ou não, já é uma decisão sua, mas claramente a oferta está lá e hoje em dia cada vez mais diversificada. Um exemplo muito claro é, talvez um dos carros mais acessíveis e que tem mais procura, por exemplo, no stand virtual, naquele segmento chamado o pequeno citadino, é o Zoe.
E é um carro completamente eletrificado da Renault, ou seja, a procura está lá, neste caso até para os usados, mas nos novos é uma questão de decisão, ou seja, e se você for, e aquilo que se apanha na comunicação das marcas é essencialmente falar da gama eletrificada, hoje em dia muito das opções de plug-in, não é? E nesse sentido aí a oferta está lá completamente. E é isso que eu acho que vai fazer mudar o mercado, à medida que nos novos passarmos de 30% para, quem sabe, daqui a uns anos 50%, 60% das vendas serem todas eletrificadas, depois isso, passados 10 anos, 15 anos, vai-se refletir no parque circulante, que aí sim também se irá transformar maioritariamente em carros eletrificados. Mas vai demorar tempo. Ok. E os valores das gamas eletrificadas são um bocadinho ambiciosas ou sabe que está a questão dentro da média? Não, deixe-me fazer a seguinte análise, que é, eu acho que nos Estados Unidos o mercado já é mais sofisticado. E as pessoas nos Estados Unidos, que é um mercado muito automóvel, não é como nós aqui, não há transportes públicos. Você está numa cidade como Atlanta, ou está numa cidade como, sei lá, Washington ou Portland. Agora já é um bocado mais o Uber, mas antigamente você, para se deslocar a ir a um centro comercial ou a qualquer sítio, tem que ter carro. Sim. Não há grandes opções, não é? Mas o que acontece? As pessoas já têm uma análise do carro um bocado mais profunda. O que é que isso quer dizer? Que quando você olha para um carro elétrico, faz uma análise, mais uma vez vou usar o mesmo termo, holística dos custos do carro. Ou seja, naquilo que você está a dizer, se calhar a sua pergunta está na ótica de dizer, eu vou comprar, se eu vou comprar este carro na versão elétrica, ele vai-me custar 30 mil. Se eu comprar a versão apenas a combustão, vai-me custar 25. Vou ter 5 mil euros mais caro. Mas agora, se você fizer um bocadinho mais de contas, que é, eu vou pensar ficar com este carro durante 4 anos. E eu, em vez de gastar 100 euros de combustível por mês, passo a pagar apenas, não sei, estou a falar completamente de conta, 10, 15 euros de eletricidade é a minha conta por mês. Ok. E aí eu multiplico vezes 12 meses, vezes não sei quantos anos. Até que ponto, eu ainda também não lhe sei dizer a 100%, mas eu penso que, em termos objetivos de manutenção, é mais barato do que um carro a combustão. E você começa a fazer as contas todas. E o estacionamento, se calhar você no carro elétrico não paga tanto, como no outro tem que pagar mais, porque tem lugares... Ou seja, se você fizer as contas todas, há ali alguns segmentos em que justifica. Agora, se você passar a vida a fazer todos os dias 300 km e tem um carro elétrico, mas depois aquilo não funciona, está sempre a carregar, não calhar não compensa. Não compensa você. Ou seja, nós, enquanto consumidores, temos que perceber muito bem o nosso estilo de vida. É isso, não é? Obriga, não é aquela decisão tão simples exato. que eu acho que ainda há, e acho que o português, como em outros mercados, por exemplo, no Brasil tendência. também. Não é por ser tendência. Exatamente, não, mas as pessoas em Portugal, em particular, mas há muitos mercados que são assim, as pessoas gostam do carro. O carro também é um elemento de status. Com certeza. Okay? Ou seja, vou dar um exemplo muito engraçado, que houve uma altura que trabalhava para num grupo que tinha várias marcas, e algumas delas eram mais premium. E era interessante que num segmento premium, em Portugal, as pessoas, é impensável se comprar agora vou dizer para não estar a dizer uma marca em particular, mas é o segmento, um BMW Série 3, ou um Audi A4, ou um Mercedes Classe C. Em Portugal você dificilmente compra esse carro sem ter jantes especiais. Em Espanha, esses carros são vendidos com tampões. É verdade. As pessoas não dão, quer dizer, ou seja... Até parece criminoso, não é? Mesmo eu estou a dizer, sinceramente, eu gosto mais de ver um carro com jantes especiais do que um carro... Claro, seja, mas pronto, é a nossa cultura, não é? E nesse sentido, neste caso específico do elétrico, não é só ir na moda porque tem outras implicações. Não é? Agora, as pessoas gostam, o carro agora vem com os LEDs, gostava de ter um carro com... Mas é muito essa componente, não é? Sim. Já na vertente dos elétricos faz as pessoas ter que refletir um bocadinho mais e a questão do estilo de vida... Agora, se me perguntar porque há muita gente que me faz essa questão, liga-me, Nuno, tu estás aí, vês os carros todos no mercado todo, o que é que tu achas que eu faça? A minha tendência eu acho que o plug-in, em princípio, é um no-brainer, não é? Porque você, naqueles dias em que anda pouco e não sei o quê, de facto consome pouco e... Jogar pelo seguro também. Eu tenho um colaborador meu, um colega meu, que mora do outro lado do rio, ele está a fazer home office, mas a mulher dele vem todos os dias, ou quase todos os dias, para lá de cá. Ele diz, eu de facto deixei, ou seja, a conta caiu, e de facto a maior parte do tempo é usar a vertente elétrica, mas quando faz essas deslocações salta para o lado de cada ponta e volta e não faz mais do que os 40 km, ou seja, o carro dificilmente entra em combustão. Agora, se você estiver num outro em que faz 300 km por dia, como eu tenho alguns dos nossos comerciais que fazem o caminho todo, e houve uma altura que nós os tínhamos com carros elétricos, aquilo é ineficiente. Ou um plug-in e não funciona.
Mas do acho que é híbrido plug-in. importante também nós termos esta noção de que quando nós adquirimos um carro elétrico, não é só a questão das nossas contas ao final do mês que vão aumentar, porque existem os carregamentos, não é? Nos postos de carregamento que são pagos, não é? Essas contas, eu acho que ainda, e isso é uma coisa que pode mudar, não é? Eu acho que até agora tem sido muito facilitado. É a mesma coisa que o mercado de elétricos evoluiu extremamente, porque o governo, durante muito tempo, até este ano, incentivou muito. Ou seja, era claramente benéfico para uma empresa e mesmo para as pessoas particulares terem um veículo elétrico. Por vezes tinha determinados descontos, então nas empresas. Isso é. Não é? Ou seja, esses incentivos fiscais, neste orçamento e com o contexto todo da pandemia, ainda lá estão, nomeadamente, por exemplo, os híbridos deixaram de ter. Os plug-ins ainda têm, mas têm que ter uma autonomia suficiente, não é? E nos elétricos também, mas não está ao mesmo nível que estava antes. Ou seja, se o governo empurrar, naturalmente também os elétricos vão dar. Ou seja, eu sei que há aqui várias críticas, não é? Que às vezes é para o governo, mas eu acho que há aqui um equilíbrio. Nós estamos a passar um ano muito difícil, com forte exigência sobre o Orçamento de Estado. Acho que eu não consigo fazer aqui uma avaliação de se é suficiente ou se é insuficiente. Naturalmente, quem estará do lado, se calhar só da venda de novos, quanto mais tiver, com certeza que sim. E mesmo dos usados, para produzir mais usados. Mas acho que de uma forma independente do mercado, acho que tem que haver um equilíbrio, que tem que se entender que será natural que o mercado, não só aqui ao nível dos carros elétricos, como em outras vertentes, tenha que aligerar, porque hoje em dia há outras questões sociais e questões de saúde, onde o dinheiro tem que ir e tem que se encontrar aqui alguns equilíbrios. Por isso, eu, por mim, tenho uma posição mais neutra. Acho que é importante que haja um bocadinho esta desconstrução, que é, não tenho dúvida, que o futuro são versões eletrificadas, e às vezes quem diz eletrificados pode ser que o tipo de combustível até venha a ser outro, seja hidrogênio. Mas isso é um futuro para esses 10 anos? Que apontou? Não sei, eu acho que esta história do hidrogênio é diferente. Não? Hoje em dia o que se fala é que talvez o hidrogênio possa vir a fazer mais sentido para transportes públicos ou para os aviões, não sei o quê, mas a Toyota está a tentar empurrar uma opção de fuel cell baseada em hidrogênio. Ou seja, mas não sei dizer, não tenho bola de cristal para dizer que daqui a 2 anos fará muito mais sentido e as tradicionais baterias já não. Okay? Ou seja, esse tipo de variáveis podem mexer aqui com o mercado e não é totalmente evidente. Dito isto, acho que é inevitável um modelo de eletrificação, uma alteração, porque por vezes se diz, e também às vezes é uma desconstrução que é importante fazer, que é o carro por ser elétrico e não estar a produzir poluição imediata, para produzir eletricidade há fábricas atrás e há N poluição para meter energia naquele carro. Okay? Entre o deve e o haver, talvez os veículos em combustão também têm a mesma coisa. Também há fábricas atrás para produzir os carros, para tirar o petróleo e tudo mais. Ou seja, na prática, quando olhamos isoladamente só o carro elétrico, as emissões que estão, de facto, é muito menos poluente. Mas também tem uma máquina atrás para aquele carro por andar, para aquela eletricidade estar naquele carro. Ou seja, e isso no sentido é preciso ter essa visão das coisas. Agora, acima de tudo, e eu vou às pessoas que me perguntam, mas isto aqui, daqui a uns anos, de facto, os carros vão ser todos elétricos. Não é bem assim, não é? Ou seja, mas por muito que a gente quisesse mesmo, não é? Nem que o governo dissesse, meus amigos, a partir de agora todas as vendas têm que ser elétricas, como lhe dizia, o parque circulante são 4 milhões de carros. Se tivéssemos a vender 200 mil sem mais nenhuma pandemia, sem mais nada pelo caminho, nos próximos 10 anos ia produzir 2 milhões de carros. Quer dizer que só apenas daqui a 10 anos é que 50% do parque circulante, ou seja, se me disser, mas daqui a 2 ou 3 anos as vendas de novos poderão ser 50% elétricos, isso são quase certeza. Faça parte do futuro, conduza um veículo elétrico para um planeta sustentável. Saiba mais em electricsummit.negocios.pt.